Olá, seja bem-vindo à Urbana Caipira, o seu programa de informação do mundo rural, ou melhor dizer, o seu cantinho da roça aqui na cidade. Começa com muita alegria, é uma honra ter você aqui junto com a gente. E eu quero começar contando uma notícia boa aí para vocês. Eu estou muito feliz de poder compartilhar essa informação. Agora, no dia 5 de julho, estarei em São Paulo recebendo a premiação da imprensa dos mais admirados do agronegócio. Prêmio que foi indicação pelo portal dos jornalistas, no qual eu fui indicada, e o prêmio é da imprensa mais admirada do agronegócio brasileiro, e eu estou lá junto com todos esses profissionais, e para mim é uma honra muito grande. Agradeço a cada um de vocês que fazem parte dessa, como se diz, dessa trajetória, dessa história que já é de uma longa data, não é de agora que eu estou aqui, como se diz, trabalhando no agro, já vem como se diz, um queijo, uma rapadura, muito trabalho aí construído ao longo dos anos, e eu quero compartilhar essa vitória com vocês que também fazem parte de tudo isso. Eu agradeço a cada um de vocês. Agora eu vou deixar de prosa e vou contar para vocês quais são os destaques de hoje. Vamos ver quais são os destaques de hoje aqui do Urbana Caipira. Teste de desempenho de touro jovem ajuda no aumento da produtividade e melhoramento genético bovino. Biofertilizantes. Especialista fala da importância da sustentabilidade na produção e impactos ambientais. No Prosa com Café, muita história com o berranteiro mais famoso do Brasil, o Zé Capeta. E ainda, na receita com o meu chefe artista, é daquelas de dar água na boca. É uma cocada assada, é de tirar o chapéu, viu? Tudo isso e muito mais no Urbana Caipira, que começa agora. Na estrada com a Urbana Caipira de hoje, saberemos um pouco mais sobre o teste de desempenho de touros jovens. Sabemos que com o crescimento populacional também aumenta a demanda por alimentos. E pesquisadores da Embrapa têm desenvolvido um belo trabalho nesse sentido de melhoramento genético bovino, gente. E a gente vai saber como que é esse trabalho que eles têm desenvolvido lá. Veja só. O Brasil é um país com grande potencial no desenvolvimento da bovinocultura. É desenvolvida em todos os estados e ecossistemas, adaptados a cada região. E no Centro de Desempenho Animal da Embrapa Cerrados, pesquisadores estão com um trabalho bem interessante de melhoramento bovino. E é aqui na Embrapa Arroz e Feijão do município de Santo Antônio de Goiás que o coordenador do CDA administra todo o trabalho. A função do Centro de Desempenho Animal, ela foi criada recentemente no âmbito dessa nova diretoria da Embrapa Cerrados, do âmbito do ambiente promotor de inovação. Então a chefia geral da Embrapa Cerrados criou ambientes promotores de inovação, em leite, melhoramento vegetal, dentre outros, e nós no melhoramento animal. Na realidade, o Centro de Desempenho Animal, ele engloba todas as atividades de melhoramento do rebanho Nelore, marca BRGN, Brasil Genética Nelore, da Embrapa Cerrados, cujo o plantel está na fazenda em Planaltina, que é a nossa fazenda de cria, e também engloba todas as atividades do outrora PILP, Programa de Integração Lavoura e Pecuária, dos testes de desempenho de touros jovens, avaliação da eficiência alimentar, enfim, todas as atividades que vêm sendo conduzidas no núcleo regional da Embrapa Cerrados, localizado aqui na Embrapa Arroz e Feijão, há mais de 20 anos. Esse trabalho tem inúmeras finalidades. Que se nós estamos falando de um touro jovem, lembre-se, esse touro vai para uma fazenda, vai deixar pelo menos 30 descendentes ao ano durante 7 anos. Se esse animal, que é uma ferramenta, se ele não for bem avaliado ou a avaliação estiver equivocada, você imagina o prejuízo que ele vai causar para o produtor. Porque o animal, ele tem que ser bom de reprodução, produzir fêmeas precoces, com idade a primeiro parto mais cedo possível. Uma vez parida, ela tem que desmamar mais quilos de bezerro, né, por hectare por ano, né, que é a medida fiscal. E além do mais, ela tem que seguir parindo durante vários anos. E tudo isso que eu mencionei são indicadores genéticos. E esses indicadores genéticos são identificados no touro que está sendo avaliado. São várias DEBs.
Então, para reprodução, eu teria idade, primeiro consideraria as mais importantes. Idade de primeiro parto, probabilidade de parto precoce e capacidade de permanência no rebanho. Steability. Crescimento, os vários pesos pré e pós-desmame. Em machos, reprodução, perímetro escrotal. Carcaça, a área de olho de lombo, que mede o tamanho do contrafilé, né, a área toda, e o acabamento, tão só na costela como também na picanha. E tudo isso, Vanessa, são indicadores genéticos que são transmitidos de geração para geração. A pecuária brasileira tem se destacado a cada ano e isso se deve ao desenvolvimento tecnológico e também investimento em pesquisas. Pesquisas essas que têm ajudado na melhoria da produtividade e algumas ferramentas que ajudam a identificar animais com potencial melhorador é o teste de desempenho de touros jovens a pasto, que é feito aqui na Embrapa. Aqui nesse espaço estão 115 animais. No começo foram 225, mas hoje na parte de finalização são esses animais aqui e nós vamos conhecer um pouco mais. A finalidade de um sistema de avaliação, no caso do teste de desempenho, que é uma ferramenta que é importante para poder identificar algum animal que tem um potencial genético de melhorar positivamente a pecuária de corte. Então, os criadores, eles realizam a criação na fazenda, têm os objetivos da seleção e, obviamente, a ideia é sempre que a geração mais nova, ela tenha algumas características melhores do que as gerações anteriores. Esse é o objetivo do progresso genético, do melhoramento genético. Mas como que a gente poderia fazer com que esse material genético, que ele é idealizado na fazenda, como que a gente pode fazer que a gente conseguir fazer com que ele chegue na maior quantidade de animais possíveis para potencializar e aumentar a difusão desse material genético? A gente precisa identificar. Então eu só consigo identificar algum animal que tenha uma característica interessante que eu desejo, ou que seja para ganho de peso, ou seja para um peso final, ou seja para questão de carcaça, ou seja questão de reprodução, eu só consigo identificar esse animal se eu montar um sistema que vá conseguir identificar essas características, aonde eu consigo vislumbrar o que é efetivamente do material genético e tentar minimizar um pouco do efeito ambiental. Para o teste de desempenho, animais de diversos criadores vêm para os currais da Embrapa. Aqui estão os rebanhos das raças Guzerá, Tabapuã e Nelore, onde são avaliados. A gente coloca os animais nas mesmas condições. Então eles recebem a mesma suplementação, eles usam o mesmo bebedouro, eles estão no mesmo piquete, estão todos no mesmo sistema. Eles têm uma faixa de idade mais ou menos parecida, são todos do mesmo sexo, da mesma raça. Então a gente cria uma série de condições para que o animal ele se desenvolva e ele apresente o seu potencial. Todos os animais estão na mesma condição. Aquele animal que se destacou em um ou outro ou em mais de uma característica, esse animal é um animal que a gente identifica e esse animal ele vai ser um animal com um potencial para melhorar as características da raça, para aquelas características que a gente conseguiu identificar aqui. O pesquisador explica que essa identificação é feita de forma criteriosa, de acordo com o viés comercial. A identificação dos animais, ela passa basicamente pelas características comerciais. É uma preocupação de que o que tem um maior retorno financeiro, que dá uma maior rentabilidade, ela tenha uma previsão dentro do processo de avaliação, para que o animal identificado ele tenha esse viés de retorno financeiro, esse viés comercial, esse viés voltado para a rentabilidade. Então a gente avalia basicamente o que paga a conta é a balança no gado de corte, é a balança no frigorífico, então a gente tem uma ponderação bastante forte relacionada ao peso e ao ganho de peso dos animais.
Por que isso? Por conta dessa característica. Como a remuneração ela é feita basicamente pelo peso da carcaça no frigorífico, então essa ponderação ela é realmente, atualmente ela é a mais importante. A parte de reprodução também é outro ponto que é analisado. Hoje a gente faz a avaliação do perímetro escrotal, que ele tem esse enfoque reprodutivo diretamente na produção espermática e na produção hormonal. Quanto maior a massa testicular, maior a produção de células reprodutivas, que são os espermatozoides, maior a produção de hormônio reprodutivo, que faz com que o animal cresça, fique com aspecto de touro, de reprodutor. Né? E a gente avalia também o volume testicular. Associando o perímetro escrotal e o volume testicular, a gente tem uma ponderação importante para essa parte reprodutiva. A avaliação visual ela tem essa característica, tem a parte comercial também pela estrutura, pela musculosidade. Uma parte importante, a parte racial, ela é avaliada. Mas por que é importante que fazer uma avaliação racial, sendo que na hora que chega no frigorífico, tanto faz qual é a raça? Mas a raça ela é importante por quê? Porque quando você vai fazer um melhoramento genético, ele parte do princípio de que você vai fazer o melhoramento da raça. Mesmo que você tenha o interesse de fazer um cruzamento industrial, fazer um cruzamento de 1, 2 ou 3 raças, dependendo do seu objetivo, você tem que partir de raças boas. As raças têm que ser boas. É por isso que a gente acaba tendo um enfoque muito grande para que a raça ela tenha sempre um progresso, um avanço genético a cada geração, para que ela fique cada vez melhor, para que no eventual cruzamento de uma raça boa com outra raça boa, eu tenha um produto bom. É melhor do que eu ter uma raça muito boa e uma raça ruim, e o produto vai sair um produto de qualidade não tão boa. Então é sempre bom a gente sempre manter esse padrão racial, essas características raciais, porque a transmissibilidade desse potencial genético dentro da raça ela é importante. Então é sempre bom a gente trabalhar com raças, mesmo que na prática os produtores não usem as raças puras, mas ele precisa de um reprodutor muito bom, de uma raça pura, para poder fazer isso. E o pesquisador mostra como é feita essa avaliação. A avaliação visual do Epimuras, ela é uma avaliação mais completa, porque ela pega tanto a parte relacionada com a parte comercial, que é a parte de carcaça, aí ela pega outras características que também são importantes, como a parte do racial, né? E a parte de umbigo, a parte de reprodução, essa parte comercial que é ligado com a precocidade, que é onde vai colocar, e a parte de musculosidade. A musculosidade você vê a cobertura de musculatura do animal. Tem animal que tem uma cobertura maior de músculo, tanto no anterior quanto no posterior, ele tem uma avaliação melhor. Tá? E às vezes é característica do animal, ele tem às vezes as peças um pouco mais curtas, tá? Ele vai ter às vezes uma peça de traseiro um pouco mais curta, às vezes não tem uma boa cobertura de costela, então é um animal com a musculosidade menor. E aí o animal com a melhor musculosidade tem uma avaliação melhor do que o... É isso que é avaliado quando eles chegam aqui. Isso, a gente faz a avaliação de Epimuras, elas são feitas em 3 momentos. Quando os animais chegam, uma avaliação intermediária e a avaliação final. Porque as características elas vão mudando ao longo do tempo. Algumas são estruturais do animal, mas como os animais eles têm um potencial diferente, ele pode ter às vezes uma velocidade de crescimento diferente, ele chega com uma estrutura, ele desenvolve mais, ele tem uma estrutura melhor no final. Ele também explica o que não é favorável para o animal na avaliação. Para as raças zebuínas, o umbigo curto não é bom. Isso atrapalha no acasalamento. E se ele for comprido demais, também não é bom. Então, um umbigo intermediário com uma boa angulação, ele tem essa avaliação. É uma avaliação específica para o umbigo por conta da característica das raças, né? Das raças zebuínas. E no caso
Que é um Nelore, né? Esse é um animal da raça Nelore. E a aprumo também, os aprumos são observados por quê? Porque o que é o aprumo? São as relações músculo-esqueléticas que ele tem com o ligamento. Por que o animal tem que ter um aprumo bom? Porque se é um animal que vai ficar pesado, porque ele vai precisar colocar bastante carne, aí o que vai acontecer? Ele precisa ir comer, ele precisa beber água, ele precisa se locomover adequadamente. Então o animal ele tem que ter os aprumos bons para fazer isso. Além disso, a gente está falando de reprodutor. O reprodutor ele precisa ter condição de subir na fêmea para poder fazer a cobertura. Se ele não tem um aprumo de posterior bom, ele não consegue se manter. Se ele não tem um aprumo de anterior bom, ele não consegue subir. Tá? Então tem que ter uma avaliação criteriosa, né? E completa. A questão racial e reprodutiva também deve ser levada em consideração. Os critérios de avaliação racial, elas são características de cada uma delas. Tá? Tem raça que tem chifre, tem raça que não tem chifre. Aí não é o fato de ter ou não ter. Tem raça que não pode ter chifre. A raça, quando ela não pode ter chifre e o animal apresenta alguma característica de chifre, ele é penalizado no padrão racial. Aí são características de acordo com cada raça. Tamanho de orelha, formato de orelha, posicionamento de chanfro, linha de dorso, formato, inserção de cupim, linha de cauda, inserção de cauda. São várias características raciais que elas são desejáveis para que o animal ele tenha uma harmonia racial que é desejável, para que, além da produtividade, ele também tenha as características daquela raça. O processo de seleção é feito para a multiplicação da genética desse rebanho. Esse potencial genético, que normalmente um reprodutor a pasto com um lote de fêmeas, ele vai produzir alguma coisa em torno de 30 a 40 filhos por ano. Né? Pode ser um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas regra geral mais ou menos assim. Mas a gente tem, por conta desse processo, já há algum tempo a gente tem as centrais de inseminação, elas veem esse trabalho, fazem a vistoria nos animais, de acordo com o objetivo delas, elas selecionam alguns animais aqui para ir para a central. Aí o potencial de multiplicação do material genético aumenta, porque com a possibilidade de você coletar o sêmen e de difundir esse material genético, a gente passa de 30 a 40 animais por ano para uma coleta de sêmen produz alguma coisa em torno de umas 300 até 700 doses de sêmen por coleta. O animal pode produzir 4.000, 5.000 doses de sêmen por ano. Uma progressão geométrica. E aí a gente consegue, ao invés de 50 filhos, né, a gente vai ter 5.000. Né? Então a gente pode ter uma... Quando o material genético ele é bastante interessante, a gente identificou o animal ele tem um potencial realmente diferenciado, aí compensa esse investimento e essa multiplicação exponencial. O pesquisador explica como o produtor pode trazer o seu rebanho para fazer parte desse projeto de melhoramento. Precisa ter um rebanho PO, o animal tem que ser registrado, ele tem que ter pelo menos o RGN registrado na BCZ, tá? E ele precisa fazer parte de um programa de melhoramento genético. Por que isso? O animal tem que ser puro para ter uma raça definida, para a gente poder ter para que o nosso trabalho consiga ter um impacto positivo também nas próprias raças. Então a gente faz um trabalho aqui, serve para a pecuária de corte e serve também para fazer uma retroalimentação no sistema, garantindo que as informações cheguem, alimentem os programas de melhoramento genético e sirva para que as características avaliadas aqui melhorem a qualidade da informação e avaliação dentro dos programas de melhoramento genético das raças. E mesmo com todo esse trabalho de melhoramento genético que a Embrapa e outras instituições fazem, o coordenador da pesquisa avalia que a pecuária brasileira ainda precisa evoluir. A pecuária brasileira hoje, eu considero da seguinte maneira: os indicadores dela vêm melhorando ano a ano, mas nós temos o quê? Ilhas de tecnologia
que graças a Deus, nos últimos 5, 10 anos, 5 anos, 7 anos, essas ilhas, o arquipélago está se tornando cada vez maior. Que como as margens de lucro diminuíram e as tecnologias e as demandas do mercado por um produto de melhor qualidade estão cada vez maiores, você se torna eficiente ou você sai do mercado. Consequentemente, o salto em qualidade da nossa pecuária nos últimos 5 anos foi enorme. Então, eu acredito que, no geral, nós ainda temos bois morrendo com 4, 5 anos. Mas a quantidade, a participação no mercado de animais que estão sendo abatidos com 0 dente até 24, 30 meses e atendendo padrões de qualidade altíssimo, é cada vez maior. Então eu acredito que a nossa pecuária está em franca evolução, tem muita coisa para melhorar e as questões de manejo sustentável, com melhorias de pastagem, envolvendo integração lavoura, pecuária e floresta, estão cada vez mais em voga, estão sendo demandados. Por quê? Porque é a interação da genética com o ambiente. Se você não tiver uma pastagem de qualidade, se você não tiver uma nutrição de qualidade, só a genética não faz milagre. E o inverso também. Desafios para a pecuária no Brasil é o que não falta. Mas o pesquisador deixa a dica para que os criadores de gado tenham sucesso com o rebanho. Produzir mais, produzir melhor, gastar menos e ser mais eficiente. Ou seja, produzir um produto de qualidade, com menor custo, ao menor tempo, de maneira mais eficiente. Sendo assim, ela vai se tornar lucro, ter lucro. É isso que é. E aí, o que nós queremos? Gestão. Gestão dessas informações. Nós falamos aqui de várias áreas do conhecimento. Falamos de componente agronômico, falamos da nutrição, falamos do melhoramento genético, falamos da reprodução. E tudo isso cai aonde? Na gestão da informação. Pegar tudo isso e transformar em informações úteis que podem ser monetizadas pelos produtores. Isso a longo, médio e curto prazo. Curto, médio e longo prazo. Não se concebe mais uma propriedade hoje sem gestão. No Papo Reto com o Profissional em Destaque, o nosso assunto de hoje é sobre biofertilizantes. A preocupação com o meio ambiente tem se tornado cada vez maior em todos os setores da cadeia produtiva. E a busca por novas tecnologias e por uma agricultura mais sustentável também tem se tornado bastante comum. E para falar sobre esse assunto, está aqui do meu lado o Felipe Giacomo, ele é técnico em agropecuária, técnico agropecuário e também empresário no segmento de fertilizantes. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Falar de fertilizantes é um assunto muito amplo, né? De biofertilizantes, né? Olá, Vanessa. Olá a todos. É um assunto grande, um tema que gera algumas polêmicas, mas um assunto muitíssimo importante a ser trabalhado. Mas então, vamos lá. Primeiramente, o que é biofertilizante? A palavra em si, ela já induz o significado do conceito, né? Bio vem de natural, né? E o fertilizante é o disponível para a planta ali em questões nutritivas. Então, a gente está falando de nutrição para a planta, uma nutrição orgânica. Uma nutrição orgânica. Então, biofertilizantes é orgânico. Justamente. E a partir de quando que começou essa busca por essa tecnologia? Posso falar uma tecnologia, né? Uma tecnologia que seja essa tecnologia mais sustentável. A partir de quando? Historicamente, a gente já tem casos desde o início da agricultura cultivada, né? Desde os primeiros agricultores, os primeiros povos que já escolhiam águas mais interessantes, que produziam mais as áreas deles, os solos mais roxos que eram perceptíveis, que aquilo ali nutria mais a planta. Então, desde aquele momento já havia essa busca por novas tecnologias. E de que forma que o biofertilizante pode beneficiar tanto o solo quanto o meio ambiente? De várias formas, né? Mas a gente pode destacar o meio ambiente principalmente. A gente vive uma época onde questões relacionadas à degradação do meio ambiente são muito sérias. Então, quando você trabalha com fertilizante bio, onde você utiliza principalmente de insumos que já são rejeitos, já são matérias orgânicas disponíveis, ao invés de usar minerais, onde tem que fazer o extrativismo, isso tem um impacto muito menor ao meio ambiente. Em questões do solo, a gente tem aí que os biofertilizantes, eles não ocorrem a salinização do solo, né? Dos sais minerais.
E além de que você consegue disponibilizar nutriente para o solo da mesma forma como os fertilizantes tradicionais. Existem vários tipos de biofertilizantes nesse segmento ou não? É só um tipo de biofertilizante? Como que é que funciona isso? Quais são os tipos de biofertilizantes? Existem vários ou não? Como é que é isso? É um assunto bem complexo, porque, por exemplo, hoje temos uma grande revolução dentro da agricultura, que seria a nanotecnologia. A nanotecnologia, a gente já tem, inclusive, produtos brasileiros, já é uma realidade, onde a nanotecnologia chegou dentro dos biofertilizantes. É uma produção brasileira, algo muito incrível. E também tem a área que não está dentro da nanotecnologia, então são diversos produtos aí que nem se encaixam, de certa forma, no mesmo conceito, né? E quais são as vantagens de se usar um biofertilizante? A gente tem duas escalas. A gente pode falar isso numa escala nível agricultura familiar de pequeno porte, né, que é o que sustenta de fato o brasileiro, né, o país. E podemos falar do agronegócio, né? Quando a gente fala do pequeno produtor, ele consegue pegar os dejetos ali da sua propriedade, fazer no processo ali, fazer um biofertilizante. Aquilo ali vai baratear muito o processo dele. A gente falando já em empresas maiores que têm produtos biofertilizantes que já fornecem de uma outra forma, né? Como que o solo, a gente sabe que o solo é um organismo vivo, né? E esse solo, como que ele deve ser tratado? O tratamento do solo, né? A gente tem que os biofertilizantes líquidos, né, aplicados nas plantas, eles têm uma grande quantidade, em sua maioria, de organismos vivos. Então, por exemplo, um dos efeitos que tem os biofertilizantes é a inoculação. Quando a gente fala de leguminosas, soja, é muito importante essa inoculação que é feita por bactérias, né, no sistema radicular da planta, ou por semente também. Então, é uma coisa que é muito presente nesse biofertilizante, geral, principalmente os naturais que a gente tem hoje feito em composteiras, com os pequenos produtores, e dá um efeito surpreendente ali no desenvolvimento da planta, diretamente no solo. Tem aquele, eu não sei, eu posso falar que é mito, você vai me falar se é mito ou verdade. Existe terra que não presta, terra fraca? Porque tem muita gente que fala assim, eu não vou comprar essa terra porque essa terra não presta. Existe isso? Não, não existe. Existe uma terra pouco nutrida. E mais a fundo, cada planta existe uma necessidade macro e micronutrientes, né? Falando apenas de nutrientes aqui. Então, cada planta tem uma necessidade. Então, não quer dizer que você plantar a cultura X vai dar e a outra pode não dar. Então, depende da necessidade da planta. Necessita de tratamento, né? Isso. Então, e os biofertilizantes, como que eles devem ser utilizados? E tem alguma contraindicação? Em sua maioria, os biofertilizantes são totalmente orgânicos. Existem alguns biofertilizantes na indústria que não se encaixam no modelo de produto orgânico. Ou seja, o produtor que usar um biofertilizante, ele vai poder vender aquele produto como um produto orgânico? Alguns biofertilizantes não permitem isso durante a sua composição, mas em sua maioria sim. E isso é muito interessante quando a gente fala de mercado para o produtor. Por quê? Porque ele está beneficiando o produto dele. Então ele vai conseguir uma competitividade de mercado em outro nível, quando ele está se tratando de um produto orgânico. Uma vez que a gente vive uma realidade hoje onde as pessoas procuram um alimento de maior qualidade. Você falou lá, umas 2 ou 3 respostas anteriores, sobre nanopartículas. Essas nanopartículas presentes no solo, se tiver um manejo adequado, tem alguma ligação com um manejo eficiente do uso de fertilizantes? Como que se complementa essas nanopartículas, o uso de fertilizantes, esses dois fatores, como que se complementam? Um pouquinho, o final do ano de 2021 e início de 2022, o Ministério da Agricultura fez o Plano Nacional de Fertilizantes 2050. E alguns momentos desse plano, publicado pelo presidente da República, ele cita que a revolução de fertilizantes no Brasil e no mundo deve-se acontecer pelas nanopartículas, né, a nanotecnologia. Hoje já somos muito felizes em dizer que não é só uma expectativa, mas já uma realidade. O Brasil já produz uma nanopartícula já comercializável. E assim, isso muda muito o conceito, porque, exemplo, a gente tem estômatos nas folhas, onde entram as partículas de uma média de 20 nanômetros, e essa partícula que foi desenvolvida já pelo
sistema de pesquisa brasileiro, ela tem 3 nanômetros. Então, a facilidade para você aplicar esse fertilizante, ele ter um efeito na planta, isso já muda todo o conceito de fertilizantes. Entendido. E você falou, né, a gente falando dessas nanopartículas, né, que tem no solo e tal, né? Falou de biofertilizante. E qual que é a diferença de biofertilizante para bioestimulante? Qual que é a diferença? Tem diferença entre esses dois? Porque tem falado muito em biofertilizante e também em bioestimulante. Qual que é essa diferença entre eles? Ah, sim, essa diferença. O bioestimulante, ele é um estimulante para a planta. Depois eu vou explicar um pouco melhor. E o biofertilizante, ele fornece nutriente. Então, no começo já falamos sobre a definição de biofertilizante, falando um pouco sobre bioestimulante, ele estimula a planta de diversas formas, né? Cada bioestimulante tem suas funções. Por exemplo, pode aumentar o poder fotossintético da planta, que isso acarreta em várias outras consequências de aumento de produtividade e desenvolvimento da planta, aumenta a capacidade de captação de nutrientes no solo, pode aumentar a resistência contra pragas e nematóides, enfim. Patógenos, pode aumentar a captação de água do solo, captação de nutriente, tudo isso são formas de que o bioestimulante estimula a planta a poder ter uma interação melhor com o ambiente e se desenvolver de uma melhor forma. A gente até usa de uma forma vulgar a dizer que o bioestimulante é como se fosse um ser humano tomando um energético, onde ele toma aquele energético em uma dosagem correta, claro, e aí ele começa a ter aí um desenvolvimento maior do potencial dele. Entendido, é bem amplo, né, o assunto, Isso. né, a gente falar de bioestimulante, fertilizantes, teria que ter um programa inteiro para eu falar, né? Porque é grande, é muita coisa, né? E para finalizar a nossa entrevista aqui, eu te peço para deixar a dica para os produtores que estão pensando em investir em biofertilizante ou bioestimulante. Qual que é a dica que você deixa para eles, se eles querem investir em um bioestimulante ou biofertilizante, o que eles devem fazer antes, né? Uhum. Hoje existe, a gente vê isso, o mercado já vê isso como a revolução para a agricultura, existem muitos produtos. E alguns produtos são acessíveis apenas aos grandes produtores, agronegócio, já outros são acessíveis também para o pequeno produtor, agricultura familiar. Então, é necessário que se faça uma pesquisa para entender o efeito daquele produto na cultura, ver se aquele resultado é cabível dentro da produção dessa produção total ali que é feita na propriedade, mas entender também que essa é a revolução. Então, assim, é interessante usar, muito interessante. A gente já tem resultados que mostram que realmente não é à toa que o plano feito pelo governo federal já cita isso como uma revolução não só no Brasil como no mundo. É uma revolução tecnológica no mundo agro, né? Muito. Felipe, eu quero te agradecer pela participação, por estar esclarecendo um assunto tão importante, tão pertinente, né, para a nossa agricultura, né, e para toda a cadeia produtiva, né, porque através da agricultura toda a cadeia produtiva é mantida e alimentada, né. Então, eu agradeço a sua participação, viu? Seja sempre bem-vindo aqui no Urbana Caipira, que está de portas abertas a você. Eu que agradeço, Vanessa, agradeço a todos pela presença também. Muito obrigada. E para você que está nos acompanhando, olha só, não se esqueça de inscrever lá no nosso canal Urbana Caipira. Segue a gente também nas redes sociais Vanessa Ferri e Urbana Caipira, que a gente tem a maior alegria de ter vocês lá. E manda também a sua sugestão de assunto que você quer ver aqui no Urbana Caipira, tanto no Prosa com Café como em qualquer outro quadro do programa, viu? Agradeço a sua participação e vamos que vamos! E chegou aquele momento descontraído aqui do Urbana Caipira, o nosso Prosa com Café, o nosso cantinho, o nosso espaço cultural reservado para os nossos artistas, gente. E o quadro tá assim, ó, recheado de prosa boa, assunto bom, é o que não vai faltar hoje. Está aqui do meu lado o berranteiro mais famoso do Brasil, gente, o Zé Capeta. Seja bem-vindo, Zé. Zé, é com muita alegria que eu te recebo aqui no Urbana Caipira. Para mim é uma honra muito grande ter você aqui e poder contar um pouquinho da sua história, que a gente já sabe que faz parte aí da nossa cultura e do nosso Brasilzão aí. Que você, Zé Capeta não é só de Goiás, Zé Capeta é do Brasil, né? Do mundo. Do mundo, é. E a risada é boa, viu? Atravessei os mares. Já atravessou muitos, né? Muitos oceanos aí, né? Zé, e me conta, como Eu abro, eu pabo, explico e falo.
Alô, Pablo, explica e fala. Meu Deus do céu, que é isso? E me conta aqui um pouquinho, Zé, como que começou a sua história no mundo, nesse mundo cultural, na arte? Como que começou? Ué, lá na fazenda do meu pai, apareceu uma mula braba lá, derrubando todo mundo. Quebrou a perna de um, quebrou o braço do outro. Meu Deus. Aí eu tinha roubado um requeijão da minha avó e dado pro cigano tudo um par de espora. E pus o par de espora dentro da moita de banana e levantava de madrugada e montava no que desce. Burro, mula, tudo. Aí foi não caí mais, virei peão, né? Com 13 anos, o dia que eu estava fazendo 13 anos, aí o meu avô trouxe a mula lá, a mula derrubou ele, escadeirou ele. Eu falei, vô, se o senhor me der uma vaca, eu vou cortar essa mula na espora. Falei, menino, morelinho igual você, não para na galinha, põe a mula lá e põe aí, monta o curral, 2 metros de altura. E pequenininho? É. E você era pequenininho? É. E eu sentei nessa mula e mandei a espora, ela pulou por cima da cerca, saiu pulando. Foi até lá na beira da estrada e a espora entrou nela. Entrou nela e ela caiu. E esse corre lá, que uma mãe gastou a espora. Correu a turma lá e tiraram de cima da mola. Ele falou, pode escolher a vaca no gado. E tinha uma vaca que eu levantava, não podia beber café nem comer nada. Tinha que sair em jejum para a roça trabalhar, né? E tinha a vaca chatinha que eu mamava nela, ela era mansinha, eu mamava nela e enchia a barriga de leite. Aí eu falei, eu quero a chatinha. Ele arrancou o facão, morre, gente, mas chatinha não sai da fazenda. Eu falei, então eu quero que ela não via ali. Aí tinha um comprador de gado, ela falou, te dou 2 contos de réis, eu não vi. Eu falei, é sua, pode me dar o dinheiro. Ele falou, mas meu eu vale 2,500. Eu falei, era minha. O cachorro, eu falei, não, hoje você não bate. Pega esse dinheiro e você some, desaparece daqui. Né? E eu pus Os 2 contos? conto aqui, aí fui lá na moita de bandeira, peguei minha espora e carquei no mundo. Fui montando, rodei para aqui, para ali, para lá. Foi até eu sair em Barreto. E montei 20 anos em Barreto. Nunca entrei no 5 melhor, mas nunca saí dos 10. Eles não punham no 5, só se engolisse o animal. Aí eu tinha um cavalo muito famoso lá, um tal de Bebe Sangue, derrubando todo mundo, e eu entrei nos 10 melhor peão. E aí sentei, a esporte pulou até quietar e me deram 6º lugar. Arrumaram um tamborete e põe na beira do pódio para mim subir. Né? Me deram 200 contos do 6º lugar. E eu comprei um Fusquinha, chegou em Tumiara, o Fusquinha fundiu o motor, vendia por 100. Ah, não! Zé do céu, você ganhou muito dinheiro, mas também... Eu ganhei dinheiro mais, mas gastava muito. Eu ganhei 625 títulos de campeão. Meu Campeão Deus, aqui, campeão muita ali. coisa. Mas quando era prêmio de 1.000 conto, 500 conto, eu ganhava. Quando era 2 milhões, 5 milhões, eu não ganhava. Tinha porque... as cartas marcadas? Era a máfia, né? E eu costumei, não ligava também, não. Mas a sua fama ficou maior, foi com o Zé Capeta Berranteiro, né? Aí deixa eu te contar. Aí eu peguei e quando eu montei nesse cavalo lá que ele me deram 6º lugar, eu falei, não monto mais, eu vou passar a viver do berrante. Pegava o berrante, eu tocando nas barraquinhas e correndo no chapéu, né? Qualquer quantia, tira uma porcaria da fria. Esse dinheiro é para comprar remédio para uma velha que morreu onde de tarde. E eu juntando, e assim comprei um dojão com esse dinheiro ganhado no chapéu. E foi. Aí passei, quando eu estava lá em Barreto, numa festa, cheguei lá em Barreto. Tava ruim, que só vendo, e tinha uma barraquinha do pão de queijo com uma fome durinha, 4 dias que eu não tomava banho, não trocava, que eu fui para Belo Horizonte e me roubaram minha mala dentro do ônibus, sumiu lá em Belo Horizonte, eu fiquei numa vendinha lá e o ônibus foi embora, levou minha mala e sumiu e eu fiquei só com a roupa do corpo. Meu Deus. E eu cheguei em Barreto, 4 dias que eu não tomava banho, não trocava roupa, né? Naquela dificuldade danada, tinha uma barraquinha do pão de queijo, aí eu fui lá, falei pro meu, dona, arruma um prato de pão de queijo para mim, um copo de café, que meu patrão vai chegar aqui agora mesmo, ele paga, né? Aí ela pôs lá,
Eu comi o pão de queijo, passei toca esse berrante para nós. Eu toquei o berrante, foi reunindo gente. E eu falando verso, correndo no chapéu. Falei, opa, já pago a mulher. Já paga o café. E aí foi cair, mas cai notinha miserável, minha pratinha, moedinha, notinha de um cruzeiro, que tempo era um cruzeiro, 5 cruzeiros. Aí eu tô lá, quando chegou um senhor, de três, todo bacana assim. Falou, como é que você chama? Eu falei, eu sou o conhecido Zé Capeta. Ele falou, toca o berrante e fala um verso pra mim, que eu vou te dar pôr um dinheiro no chapéu, mas não é essa mixaria, não, vou pôr um dinheiro pra você. Aquele tempo a maior nota era de 5 mil cruzeiro. Uma nota de 5 mil daquela dava pra mim ir embora, fazer minha vida, né? Arrumava a vida com a nota daquela. Aí falei, o meu pai era carreiro nas estradas do sertão, por consequência do destino, desde o tempo de menina aprendi a lidar com criação. Nasci no meio do gado, o meu berço foi o curral e o banco da minha escola foi o homem de animal. Muitas vezes me machuquei, mas não dava demonstração. Tinha medo do meu pai me tirar da profissão. Com 13 anos de idade eu saí nesse mundo cão, montando em burro bravo, enfrentando até o diabo para ganhar o meu pão. Riscando o pagão na roseta para honrar o nome de Zé Capeta até dentro do caixão. Ele meteu a mão na bolsinha e foi jogando nota de 5. Quando ele jogou 10 notas, eu bafei. Falei que eu morro, mas ele não me toma. Ele falou, não. Ele ia jogar mais, calma, vai jogar mais. Aí eu parei, falei, não dá bom, 50 mil conto, dá para comprar um carro zero naquela época. E aí? Aí... Ele falou, não, ia dar mais um, você tá guardando pra esconder aí pra ele mim. riu e saiu, falou, não sai daí não que eu tenho uma surpresa pra você. E ele estava gravando a novela Pantanal lá, e eu não sabia, né? Tava a turma lá no... Então a hora que você fez essa encenação toda, eles estavam gravando? Ele estava gravando cá em cima. Ah, tá. Cá em cima. E eu tava lá numa barraquinha, lá no fim da festa, né? Que eu tava sujo, com vergonha, tudo sujo, mano. Aí ele falou, por que você tá sujo desse jeito? Eu falei, moço, 15 dias na estrada rolando com boi no estradão, tocando berrante e rolando com boi, a gente suja. Cadê sua mala? Eu não tenho mala não, moço, eu tô com aquele... Aí ele pegou, saiu. Eu tô lá, quando chega um gay, mas daquele... figurinista. Mas bem arrumado mesmo. Ele falou, você que é o Zé Capeta? Eu falei, senhor, vamos ali, surpresa pra você. Eu olhei e falei, vamos. Eu aceito. E ele pegou na minha mão, eu falei, se ele virar pro lado do mato aqui, eu meto o berrante mesmo. Tava berrante. Aí ele, quando eu cheguei assim, mais de 10 câmeras, aquela multidão, aquele povão tudo gravando. E ele foi passando, aquela segurança, a polícia foi passando, o gay era poderoso lá dentro. Foi passando, abrindo tudo. Ele chegou e tinha um senhor assim, ele falou, esse é o senhor Jaime Monjardim Matarazzo, diretor da Rede Manchete de televisão no Brasil. Não. Aí eu falei, uai, esse homem é que pôs os 50 milhões no meu chapéu. Aí eu mandei chamar você para gravar a novela, você quer ser ator? Eu falei, doutor, eu sou velho, baixo, feio, pobre, desdentado. Ele falou, mas você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, eu quero. Já ficou bom na hora, já ficou bonito, cheio de bem. Aí, criatura não foi nada não, ele falou, agora você vai fazer um verso aqui, recebendo o Juventino aqui, elogiando a festa do peão. Não. E agora, e gravando, o Juventino... Chegou. O Juventino vai chegar, você recebe o Juventino aqui e elogia a festa do peão de Barreiro. Ele toca o berrante, ele gravando, e eu mandei o berrante. Vamos receber aqui em Barreto, nessa festa de peão internacional, o jovem Juventino, filho do José Leôncio, forte fazendeiro no Pantanal. Meu Deus do céu! Aí levantou, o povo ovacionou. Ele falou, matou, assustei, que eu não sabia, matou a cena. Matou o quê? Matou o quê, senhor? Calma, ninguém matou ninguém não, calma, eu tô quietinho aqui. Aí... ele falou, Juventino, pega ele, leva na loja, compra uma mala, roupa, bota pra ele, compra tudo novinho pra ele, tudo novo, chapéu, tudo. Né? E leva ele pro meu hotel da cidade. Não.
Que coisa boa. Zé, e assim, você, essa criatividade para poder criar esses versos, assim, é muito espontâneo. Você olha para a pessoa e já cria um verso. Como que é isso, Zé? Isso é um fenômeno que a razão não explica, né? Não tem explicação, Não né? tem explicação. Não tem. Cada um parece que nasce com esse dom. Toda a vida eu fui... Nunca dei um murro, um tapa em ninguém, nunca briguei com ninguém. Era da paz. Toda a vida, graças a Deus, nunca... Mas era um menino arteiro. Arteiro mas nunca briguei com ninguém, nunca... roubar melancia, eu roubava. Meu pai tinha horta de melancia, mas eu gostava de roubar uma melancia. Que aquela nossa não era boa, boa era do vizinho. Era do vizinho. Era mais saborosa, né? Zé, a gente tá contando muito caos, contando muita história, conhecendo um pouco da sua história, né? Porque as pessoas conhecem muito o Zé Capeta, artista, né? Que tá ali na frente das câmeras, que toca berrante aí espalhando, mas não conhece muito da sua história, né? E é uma história muito bonita, uma história muito rica, né? Agora, eu tenho uma coisa pra te contar que você vai admirar. Então conta, que eu quero admirar. Eu casei com a primeira menina mulher que nasceu em Goiânia. Hã? Como assim, Zé? Você casou com a primeira? A primeira menina mulher que nasceu em Goiânia, eu casei com ela. Ela nasceu numa casinha de tábua atrás do palácio. É a filha do comendador Ataúfo. Ela é mais velha do que eu, 8 anos. Né? Eu tinha 20, ela tinha 28, quando nós casou. Né? Nós vivemos juntos 45 anos, ela faleceu. Meu Deus, Zé. Ele era dono da Vila Regina, Casa Mata, Embalagem Alvorada. Ele era milionário e eu não tinha um corpo pra cair morto. Vai sofrer. Meu Deus, Zé. Ele fechou eu no cômodo, pôs o revólver em cima da mesa assim e falou pra mim quase 1 hora, né? Eu falei pra ele, mas nós quer, né? Nós quer, né? Você vai casar com a minha filha? Eu falei, mas nós quer, né? Nós quer, né? Nós quer, nós casa, nós casa. E o meu casamento só foi um doutor João, da família. O médico. Casei ele na Dom Bosco, em Goiânia, na igreja Dom Bosco. Só foi um. Mas vivemos juntos 45 anos. Depois eu melhorei de vida, comprei casa, carro e tal. E dei conta dela, graças a Deus. Ela faleceu? Faleceu. Zé, toca um pouquinho pra gente, toca um berrante aí pra gente. 1 mês e 15 dias no estradão, o burro tá frouxo, a mistura acabou, o comissário não paga, a barba cresceu, 4 dias sem tomar banho, dá saudade da mulher amada, o berrante toca assim. Eita, Lelê. Mas esse berrante tocou triste demais, uai. Zé, você cria muitas, como se diz, muitas prosas, muitos causos, né? E aí? E pra mim, tem um caos? Tem um verso? Tem um verso pra mim? Será que eu tenho um verso aí pra mim? Será, gente? Eu queria um verso também. Eu não tô gripado, eu tô meio gripado. Que menina tão bonita, do cabelo comprido. Se eu fosse novo, bonito e rico, ia ser o seu marido. Mas como sou velho, feio e pobre, eu saio aí pro mundo perdido. Zé, eu estou muito feliz, Zé, de poder compartilhar um pouco mais da sua vida, da sua história, né? Hoje você tem a sua família que te apoia, e sempre foi assim, a família que sempre esteve presente, né? Hoje está aqui seu neto, que está aqui, né? Hoje o Zé trouxe o neto e a família toda, né, apoia o seu trabalho, né? Apoia. Graças a Deus, minha família é muito unida. Eu tenho um filho, uma filha, 2 netas e 2 netos, né? Uma nora. E então, minha filha, ela é viúva 2 vezes. Casou, ficou viúva, depois ficou viúva. Foi pra não casar, mas não, você fica viúva outra vez. Menino do céu! Zé, eu quero agradecer você. E assim, as portas do Urbana Caipira estão abertas aqui para você.
o dia que você quiser vir, compartilhar mais. Eu queria ter mais tempo para poder falar, porque a sua história é muito rica e um programa seria muito curto para poder falar de você, para poder falar de toda a sua trajetória, que é longa é muito longa, muita informação. Mas a gente contou pelo menos um pouquinho para que vocês possam ter também, conhecer esse lado do Zé Capeta, né? E a gente encerra também com você tocando. E eu quero agradecer, muito obrigada, viu? Que Deus possa te abençoar e te dar muita saúde, viu? E toca e encerra esse quadro aqui tocando, berrante. Você que está nos acompanhando, não esquece. Olha só, você que está aí acompanhando a gente, segue o Zé Capeta nas redes sociais. Ele tem Instagram, não tem, Zé? Tem Instagram. Pode seguir o Zé Capeta lá no Instagram. O número do telefone dele tá lá no Instagram para contratar ele para shows, eventos. Zé Capeta tá fazendo evento também. Tô fazendo evento. Tá aí espalhado no Brasil. Espalhado, Então tá, aqui, Zé. pra ali, pra colar. Então, contrata o Zé Capeta aí se vocês quiserem levar pro evento aí na sua cidade. Entre em contato com ele. Segue nas redes sociais. Me segue também nas redes sociais aí, Vanessa Ferri e Urbana Caipira. E também o nosso canal do YouTube. Se inscreva que a sua participação é muito importante. Deixe o seu comentário, sugestão de assunto que você quer ver aqui. E nós estamos aqui, ficamos aqui, por aqui, né, com prosa, com café e o Zé Capeta hoje. E chegou aquele momento aqui do Urbana Caipira que a gente gosta demais, que dá água na boca. E eu tô falando do quadro Meu Chefe Artista. A receita de hoje é daquelas que atravessam gerações. É uma receita da época lá dos escravos, onde as escravas faziam esses doces para os senhores, né? Mas o que sobrava, elas consumiam e também os escravos, como forma de adoçar a vida. E como adoça a vida, viu, gente? E eu tô falando da cocada. Pensa num doce gostoso, gente, mas esse é diferente, é uma cocada que eu nunca comi. Veja só como é que é bem diferente e facinho de fazer. Você aí gosta de doce? Eu gosto demais da conta. E a nossa receita aqui com o Meu Chefe Artista é uma daquelas assim, bem especiais, que será feita por uma especialista em doces. É uma receita tradicional aqui no Brasil, uma iguaria, que é muito difícil encontrar alguém que não goste, viu? E eu estou falando da cocada. A cocada bem tradicional aqui no Brasil, não é mesmo? Mas essa passou por um processo de adaptação aí no decorrer dos anos até chegar nessa receita que a chefe Lívia vai ensinar pra gente, que é uma cocada assada. Eu particularmente não conheço, nunca comi e vou experimentar hoje. É difícil fazer, né, chefe, essa cocada? Não. Aparentemente, só de falar cocada assada, né? É muito simples, muito prática e qualquer pessoa consegue fazer facilmente em casa. É? Então, gente, olha só, a tradicional a gente já conhece, que é bem simples de fazer também, né? Uhum. Essa daqui tem uns ingredientes que incrementa bem mais. Ela fica daquela forma da cocada mesmo ou como que ela fica? Fica tipo um bolo? Como é que é? Ela fica uma sobremesa meio crocante por fora e por dentro ela é mais úmida. Então fica bem gostosa mesmo. Ah, então vamos lá, gente, vamos aprender essa receita logo, porque já tá me dando água na boca aqui, viu, chefe? Pega o papel, caneta, anota essa receita, não perca, viu, gente? Então vamos lá. Os ingredientes são 150 gramas de coco ralado grosso, 4 ovos, uma xícara de leite condensado, 100 ml de creme de leite, 200 ml de leite de coco, uma colher de manteiga. Sorvete de creme é opcional. Então, gente, vocês conseguiram anotar os ingredientes? Vocês vão ver que é super simples, nós vamos misturar tudo nessa vasilha e é só isso. Aqui eu tenho o coco ralado. Você pode estar usando o coco ralado daqueles que a gente compra no saquinho, no supermercado. Eu gosto desse coco que ele é mais grossinho, não é muito fino. Eu acho que a cocada fica mais saborosa com ele. Aí você pode estar usando esse, pode também usar o coco fresco ralado. E aqui eu vou colocar num bowl para misturar o coco, os ovos
E agora é tudo simples. O leite condensado, lembrando que se você quer uma sobremesa, uma receita saborosa, é importante você investir em ingredientes de qualidade, que vai fazer toda a diferença no sabor da sua receita. Aqui eu tenho, para dar cremosidade, meia caixinha de creme de leite. Você também pode estar colocando 100 ml de leite, mas o creme de leite acaba que também ajuda na cremosidade. E aqui eu tenho uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. É bem simples, eu só vou misturar tudo aqui numa vasilha. E aqui uma colherzinha de manteiga. É importante essa manteiga estar numa textura mais empomada, em temperatura ambiente. Ela não pode estar muito dura, porque senão vai dificultar na hora de misturar. Pronto, coloquei todos os ingredientes numa vasilha. Eu posso misturar com fouet, como posso misturar com espátula. Eu gosto de misturar com fouet, que eu acho que facilita para homogeneizar todos os ingredientes. A hora que tiver todos os ingredientes misturados, eu posso estar colocando em forminhas individuais, nessas que podem ir ao forno, ou eu posso usar também uma vasilha inteira como essa. Essa receita cabe nessa vasilha de mais ou menos 20 centímetros de largura. E aí você vai passar uma camada bem fina de manteiga para untar. Aqui eu quero fazer porções individuais. Então eu vou assar, levar para o forno para assar a 200 graus por aproximadamente 30 minutos ou até que fique douradinho por fora. Vou distribuindo. Eu gosto de servir assim individual porque já fica uma sobremesa, né, para cada pessoa. Mas se não tiver as vasilhinhas que possam ir no forno, coloque numa dessa mesmo inteira. Leve ao forno por 30 minutos a 200 graus. Pronto, pessoal, agora a nossa cocadinha já está douradinha, ela ficou aproximadamente 30 minutos e agora é com a Vanessa. E eu venho com toda a felicidade, gente! Nossa, e o cheiro que tá isso aqui, chefe Lívia? Muito bom o cheiro, né? Essa cozinha tá perfumada. Meu Deus, Muito bom. E o tanto que fica bonito, né? Fica lindo e ainda temos como incrementar ainda mais. Ah, é? Mesmo. Nossa, já, só assim já tá bom demais da conta. Imagina se tiver que incrementar. Só assim já tá bom. Agora a gente pega, eu vou pegar com cuidado com o pano porque tá quente. Aqui eu já poderia estar servindo ela quente mesmo, mas nós vamos colocar um sorvete. A cereja do bolo. Opa, o sorvete. Ai, que delícia, Fica gente. simplesmente maravilhosa essa cocada quentinha com uma bola de sorvete de creme em cima. Nossa, Muito gente. bom. Se o negócio já tava bom, imagina agora. Gente, que bonito. Fica bonito, né? Vamos colocar um verdinho aqui para dar uma decorada. Uma folhinha de hortelã. Uma folhinha de hortelã em cima. Pronto, Vanessa, agora ficou prontinho. A parte mais difícil pra mim, né? Melhor parte. Vamos lá, eu vou pegar porque eu acredito que já tá mais morninho. Não tá quente assim igual tava, não. Vamos lá. Nossa, aqui fica bem fofinho, né? Aqui por cima é crocante. Nossa, olha aqui. Gente, olha isso aqui. Já tô salivando. Meu Deus. Tá Chefe aprovado? Lívia. Aprovado não, gente. Aprovadíssimo. Uma delícia. Vou parar aqui um pouquinho para falar aqui. Que receita maravilhosa. Não é muito doce. Nossa, gente, é bom demais. Fácil de fazer. Faz aí na sua casa. Se for visita, vai apaixonar nessa receita.
É uma receita simples, mas ela ao mesmo tempo que é simples, que utiliza todos os ingredientes aí da nossa, como se diz, da nossa agricultura, né? Do nossa, como se diz, da roça lá e vem aqui para nossa mesa. É uma receita bem requintada. Chique. Eu achei chique. O chique é simples, né? Ai, eu gosto desse negócio. Chique é simples. Chefe Lívia, eu quero te agradecer por estar compartilhando com a gente essa receita tão deliciosa, por estar abrindo as portas aqui desse espaço tão maravilhoso que é esse espaço aqui da Chefe Lívia, que ela dá cursos, faz eventos, né? E tá aberta aí ao público, né? Quem quiser vir conhecer o espaço da Chefe Lívia também tem essa possibilidade, né, Chefe Lívia? Isso e te mesmo. agradecer aqui pela participação e contribuir com a gente com uma receita tão deliciosa. Muito obrigada. E você aí faz essa receita, viu? Pode fazer, gente, vocês não vão se arrepender, que é muito boa. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, Vanessa. E a cozinha está aberta para novas experiências aqui, sempre que quiserem. A gente fica feliz toda vez que eu venho aqui. A Chefe Lívia eu já considero, como se diz, da minha família já. Sim. E eu sou muito grata, viu? Porque cada vez que eu venho aqui é um aprendizado diferente, é uma receita mais gostosa que a outra. E eu fico muito feliz de poder levar essas receitas aí pra vocês, receitas simples, igual eu falei, simples e chique, né? Com certeza. E acessível. Com certeza. Então vai lá, gente, ó, já deixa a sua mensagem aí com a sugestão de assunto que você quer ver aqui, a receita que você quer ver, o assunto que você quer ver aqui no Urbana Caipira, que a gente fica muito feliz, viu, com a sua participação. Viu aí? Falei pra vocês que era facinho de fazer e uma delícia. Eu nunca comi um doce tão gostoso quanto esse. Tô falando de verdade, viu, gente? É muito fácil, prático de fazer e acredito que se você fizer em casa, a família vai gostar e também as visitas vão ficar assim, bem espantada, porque é um doce simples, mas é muito gostoso, muito saboroso. E se você fizer, marca a gente nas redes sociais, Urbana Caipira no Instagram e Facebook, Vanessa Ferri no Instagram e Facebook. A gente fica muito feliz, viu? E o nosso Urbana Caipira chegou ao fim. Agradeço a cada um de vocês que nos acompanharam. Agradeço também aos nossos apoiadores, ao Guilherme lá da Contabilidade Fênix, que é um dos nossos apoiadores, a toda a nossa equipe que faz com que esse trabalho chegue até vocês com a qualidade que tem e feito de forma simples e também acessível, de coração, alegre para vocês, viu? Para você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube Urbana Caipira, já se inscreva, deixe seu like lá, seu joinha, ative as notificações para você receber os vídeos que a gente vai colocando no decorrer da semana, tem muito conteúdo bom e você também pode participar aqui do Urbana Caipira. Deixe a sua sugestão de assunto, de pauta que você quer ver aqui. A sua participação é muito importante e eu fico muito feliz. E o Urbana Caipira vai ficando por aqui. Agradeço a cada um. Uma semana abençoada e até a próxima.